como prometido, hoje eu vou estar mostrando para vocês como eu fiz a minha primeira chocadeira com rolagem automática e mostrarei para vocês também onde foi que eu acertei e onde foi que eu errei. Para começar, o caixote. Esse caixote aqui eu já consegui ele pronto, só que sem as dobradeiras, né, as dobradiças. Ele era um caixote que vinha uma peça dentro, consegui com um amigo mecânico meu, mecânico de peça pesada, e ele conseguiu me arrumar esse caixote. Eu gosto dele porque ele tem uma parede boa, vocês podem ver, e com isso, esse tipo de madeira, por ele ser de madeira em si, ele consegue pra gente uma ótima isolação e também manter uma temperatura ótima. Eu consigo, essa lâmpada aqui, eu deixo ela com uma variação de aproximadamente não, eu deixo ela com uma variação de temperatura de 0,3 graus e ela fica coisa de 30 segundos sem precisar ligar novamente, para vocês verem quão bom é a estabilidade térmica desse caixote. Aqui vocês veem o motor. Eu usei daqueles motores de micro-ondas, só que esse daqui ele é um pouco mais lento do que os que eu vejo na internet. Esse daqui, por exemplo, ele varia entre 2,5 e 3 rotações por minuto. Para fazer a rolagem automática, eu usei uma dobradiça. Usei uma cantoneira conectada ao próprio eixo do motor, junto com aquela pazinha, né, que ele vem do micro-ondas, conectada a uma pequena haste de metal e passa para cá para dentro. E ela vai conectada na nossa grade de rolagem. Outro ponto que eu queria salientar para vocês são as ventoinhas. Essa daqui ela está ligeiramente mais afastada do outro, porque ocorreu nessa chocadeira minha, existe um fluxo de vento que deixa essa lateral aqui ligeiramente mais quente que a outra. Por isso eu coloquei essa ventoinha. E além da ventoinha estar mais aproximada dessa lateral, eu fiz alguns furos, como vocês podem ver, diretamente ligados atrás, para que a gente consiga resfriar ainda mais rápido essa lateral. Esse outro lado aqui não necessitou. A variação de temperatura dele ficou bem estável e ótima para os pentinhos. Tanto que essa minha primeira remessa, que eu fiz com apenas 6 ovos, eu deixei os ovos todos aglomerados nessa parte. Aqui temos o interruptor da porta do micro-ondas. Eu coloquei isso aqui apenas por colocar mesmo. Afinal, eu consegui o micro-ondas em um ferro velho e aproveitei esse interruptorzinho aqui para que ele desligue as ventoinhas a partir do momento que eu abro e ligue as ventoinhas quando eu fecho. Aqui vocês conseguem ver também a lâmpada. Eu estou usando aqui uma lâmpada de 100 watts. Escolhi de 100 watts pois foi a lâmpada que eu encontrei aqui na minha região. Hoje em dia está muito difícil encontrar essas lâmpadas. E ela estava por um preço bom, apenas R$7. Como essa minha chocadeira ela é bem baixa, eu usei uma caixa de leite e deixei a lateral, que tem essa capa de alumínio, esse papel alumínio interno, para refletir de volta a caixa e não deixar com que os ovos que ficam bem próximos daqui debaixo da lâmpada não aqueçam demais. Agora vindo aqui para a parte de trás, ou melhor, de cima do nosso caixote, a gente vê o nosso termostato, ele que faz o controle de temperatura. Se você não tem um termostato, nem tente fazer chocadeira, porque eu digo de longe, é a parte principal dessa chocadeira. Então sem termostato não tente. Passando aqui temos a fiação da lâmpada. Eu fiz a lâmpada passar para cá para que eu conseguisse deixar a lâmpada um pouco mais recuada para dentro, pois ela estava muito baixa. Continuando aqui, assim, aqui é a fiação
termômetro do próprio termostato. Eu deixei ele próximo de dos laterais da chocadeira. Como meus ovos estavam aqui, nessa região, eu deixei o termômetro propositalmente para esse lado. Futuramente, caso eu for usar ela novamente, eu vou posicionar ela para o meio. Partindo agora aqui para o outro lado, temos um interruptor. Usei interruptor comum mesmo, esses de casa. E por enquanto usei só 2, não tive nenhuma ideia para o terceiro. E ficou como? O do meio ficou para a lâmpada, o de baixo ficou para a rolagem. Passando aqui para a lateral, a parte de trás da nossa chocadeira. Vamos rodar aqui. Temos toda essa gambiarra aqui para fazer o esquema elétrico. Se vocês quiserem, eu faço um desenho para a gente facilitar o entendimento delas. Mas basicamente, temos o fio mestre 12 volts, ele que alimenta o nosso temporizador, vocês estão vendo aqui? Ele que alimenta o nosso temporizador e ele também que alimenta as ventoinhas, as fãs. Partindo para cá, tá aqui a ligação, né? Ligação, ele entra 12 volts aqui e ativa o relé 220. Ele que ativa o relé 220, que faz funcionar o nosso motor de micro-ondas. Por sinal, já vou deixar aqui uma dica para vocês. O tempo que eu usei nessa minha chocadeira para que ele consiga ir daqui desse sistema para o outro foi de 10 segundos para este meu motor de 2.5 rotações por minuto. 10 segundos foi o tempo exato. O outro motor que eu estava usando aqui, que era de 5 e 6 segundos, eu estava usando de um tempo de 5 segundos, era o suficiente. Pois bem, agora partindo para as minhas tentativas e erros, né? Para começar, sobre a nossa esteira de rolagem. Vou mostrar para vocês aqui onde foi que eu errei, né? Para começar, essa minha primeira aqui que eu fiz de ferro praticamente maciço. Vejam só. Encostado na parede, essa minha primeira tentativa passou dos 2,5 kg. E é que eu nem cheguei a colocar esses rolinhos. A minha esperança, ou melhor, qual era a minha esperança? Por ter esses rolinhos daqui, a gente ia conseguir fazer ela rolar e não ficaria tão pesado, mas esses motorzinhos de micro-ondas simplesmente não dão conta. A minha segunda tentativa, e que deu certo, foi usar o quê? Eu fui em uma loja de moveleiro, uma casa de moveleiro, e comprei o suporte daqueles cabideiros de guarda-roupa. Veio 30 metros. Veio 3 metros desse varão. E olha só o peso dele agora. Sem ser apoiado, olha só. Sem estar apoiado, ele pesa 642 gramas com todos os arames já colocados. Aqui eu coloquei 15 arames, 17. E essa minha chocadeira cabem exatamente 3 ovos em cada fileira. 3 ovos apenas. Ela tem um espaçamento de 5 centímetros para cada. E o total dela, o que ela suporta o máximo, seria 52 ovos. Partindo para cá. Agora temos o forro inferior. Você coloca esse forro aqui para facilitar na hora de limpeza, né? Quando você terminar. Outro ponto importante é você ter um hidrômetro, parece. É um reloginho de umidade, para você conseguir medir a umidade e a temperatura da sua chocadeira, para você conseguir calibrar efetivamente o seu termostato. Você não pode confiar muito nele, pois eu colocava aqui 37.4 e aqui chegava a passar de 38. E o máximo que o seu pintinho consegue aguentar dentro do ovo é entre 37,5 e 38.2 no máximo. Pois você pode acabar matando ele, principalmente nos primeiros dias. Agora, vamos passar agora para a montagem, né?
Partindo agora para como eu montei a minha chocadeira. Esse forro PVC já veio nela, e como vocês podem ver, ele por si só já encaixa perfeitamente aqui nela. Olha só. Ah, desculpa, esqueci o termômetro aqui dentro. Essa parte do meio que ficou saltada, e eu larguei alguns parafusos nelas aqui, para ficar bem apoiada no chão. Próximo passo que você coloca isso aqui, eu cortei para fazer de bandeja, né? Eu peguei um galão de 5 litros e coloquei aqui nela. Esses 2 galãozinhos que eu coloquei, deixei eles meio rasinho mesmo. Esses 2 galões que eu coloquei já foi suficiente para manter a nossa umidade estável em 60, 65%. O próximo passo, eu peguei esses toquinhos e coloquei um em cada lateral da chocadeira. Essa aqui é a base onde vai ficar os ovos e os pintinhos, logo após, né? Eu fixei elas, atrás dela aqui você pode ver, tem uma tela de metal e os preguinhos, tá vendo? Alguns preguinhos são eles que ficam esticando essa tela. É a tela que não deixa essa tela de plástico romper e também ela que dá o apoio. A tela de metal que dá o apoio para a tela de plástico. Partimos agora para colocar a nossa tela, né? Então, é difícil encaixar com uma só mão, ainda mais quando você inventa de colocar o interruptor desnecessário. Vou encaixar ela aqui já que eu volto. Agora sim, com a chocadeira colocada no lugar, chocadeira não, com a nossa tela colocada no lugar, temos agora para nossa grade de rolagem. Para vocês verem aqui como foi que eu fiz a fixação dela para que ela fosse para frente e para trás, né? Eu coloquei um parafusinho, fiz um furo bem justinho mesmo, um furo de 5 milímetros, parafuso de 6. Aí fica até mesmo um tipo de rosca, tá vendo? Pronto. Isso é muito leve, essa grade. Colocada a grade. Agora é só alinhar aqui com o furo. Prontinho. E aqui vocês conseguem ver a folga que eu deixei para que a gente não tivesse problema nenhum com o motor forçando, né? Tá aqui. E a nossa montagem basicamente é isso. Vou mostrar para vocês agora como funciona. Vou botar aí para vocês agora os vídeos que eu fiz testando tanto a rolagem quanto a temperatura e as nossas ventoinhas. Acabei de instalar o temporizador. Agora olha aí. Ele vai funcionar por 5 segundos, o motor, né? Aí vai descansar. Aqui eu coloquei menos de 1 segundo, porque eu queria testar logo, pra ver se tava tudo funcionando direitinho, se o motor tava parando no lugar certo ou não. E ele tá, ó. 5 segundos, parou atrás. Mais 5 segundos. Parou na frente. 5 segundos, voltou. Ou melhor, vai pra trás. 5 segundos, vai pra frente. Perfeito. Tá vendo? E a hora que vai começar a viragem, né, dos ovos. Olha aqui. Acabei de terminar o sistema de
rolagem dela. Aqui eu tô testando para saber se o ovo tá rodando certo, né? Aí eu marquei alguns aqui, ó, com X, ó, para ver se ele tá dando conta de rodar, se ele não tá ficando travado. Acabei de instalar o temporizador, agora olha aí. 5 segundos, parou atrás, mais 5 segundos, parou na frente. 5 segundos, voltou, ou melhor, vai para trás, 5 segundos, vai para frente.